encaminhando aqui para a gente finalizar, eu vou pedir para o pessoal se inscrever aqui no canal, se inscrever também no canal Nova Resistência. As lives do Estado-Maior, que eu e o Carlos costumamos fazer às quartas-feiras, voltam em fevereiro, né? Então aguardem, a gente está descansando ainda, o pessoal tem que dar aí uma colher de chá para a gente. Sigam a gente lá no Twitter, eu tô como Camarada Machado, o Velasco tá como Dom Velasco, e o Rubão tá no canal Geoforça, né? Porque o Elon Musk não liberou ele no perfil oficial dele. Então, em relação à Ucrânia, para a gente finalizar, eu vou tentar dar uma visão um pouco geral em relação ao que eu tenho visto nas últimas semanas. A gente pode confirmar objetivamente que Soledar caiu, pessoal. Eu espero que o pessoal esteja ciente disso, porque eu já vi gente negando que Soledar caiu no Telegram, em canal de maluco, etc. Soledar, de fato, caiu. E Bakhmut está cercada por dois lados, basicamente. E aqui eu vou passar uma outra visão em relação às coisas. Existem críticas, né, que merecem atenção, mas que derivam de problemas que vêm de bastante tempo na Operação Militar Especial, que é o fato de que tinha muito pouca gente na Operação Militar Especial, o que só foi solucionado agora, nos últimos meses. E então, cidades como Bakhmut tinham que já ter sido cercadas desde antes, para se poder proceder à liberação da cidade, né? Então, houve uma demora em relação a isso, por conta da falta de gente, né? O que obviamente leva a outros tipos de erros, né? Tipo aquela situação em que 100 ou 100 e poucos russos foram mortos, né? O que já foi, inclusive, respondido várias vezes pela Rússia, né? As forças que estão no chão, eu me refiro aqui, é porque assim, eu tenho alguns conhecidos, né? Russos mesmo, que atuam no Grupo Wagner e em outras formações militares russas, né? Eles querem a intensificação da operação militar especial com apoio aéreo. Eles consideram que, apesar do papel fundamental da artilharia, tem que usar ainda mais artilharia, né? E de que tem que se passar a utilizar, em termos de cerco, as estratégias que já eram usadas no tempo soviético, né? De que você primeiro cerca a cidade e apenas depois você passa a entrar, né? Algumas dessas modificações, eu acho, inclusive, que a gente vai começar a ver agora que o Gerasimov é o comandante. Ele já era, né, o chefe do Estado-Maior, ele agora é o comandante-geral da Operação Militar Especial, e eu acho que a gente vai começar a ver algo mais completo, né? Ou seja, já foi, inclusive, dito em um discurso que a Rússia estava em guerra contra o Ocidente. Eu acho que essa Operação Militar Especial vai passar a ser conduzida como uma guerra, não mais como operação militar especial, mesmo que não haja declaração de guerra, né? Porque a declaração de guerra possui uma série de implicações jurídicas que a Rússia simplesmente prefere deixar para lá e conduzir a situação como sendo uma guerra, né? Mesmo que não efetivamente declare guerra. Ou seja, eu acho que nas próximas semanas a gente pode passar a ver uma maior participação das forças aeroespaciais, né? Uma maior intensidade no conflito, etc. E teve um cara que foi retirado de posto, né, na Operação Militar Especial. Eu não vou me recordar aqui o nome, porque eu vi isso dias atrás. Não me refiro aqui nem ao Surovikin, nem ao outro que é o parceiro agora do Surovikin, como vice do Gerasimov, mas teve um outro cara que foi tirado completamente da Operação Militar Especial, porque ele era contra uma investida ali por Belarus na direção de Kiev, né? Então, ele nessa mudança, nessa reestruturação da Operação Militar Especial, esse cara foi retirado, o que pode significar alguma coisa ou pode não significar nada, né? Então, assim, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, se vai efetivamente haver alguma investida ali na direção de Rivne, né? Teve uma notícia dessa semana de que eles estavam construindo trincheiras, né? Os ucranianos estavam construindo trincheiras na região de Rivne, né? Onde é um dos principais alvos de uma possível investida pelo norte, por ser ali uma passagem, né, de infraestrutura, né, de equipamento indo na direção de Kiev, indo para o leste do país. Agora, o chão, me parece, que já está suficientemente congelado, né? Já está num nível de congelamento suficiente e que já está no ápice. Então, assim, se vai haver alguma investida de maior porte do que está havendo agora, porque já há investida, já há avanços em praticamente toda a linha de frente, né? Mas se vai haver algo de porte maior, isso tem que ser nessa janela que vai de agora, basicamente, até as primeiras semanas de fevereiro. Porque depois começa o degelo e aí o terreno volta a ficar lamacento, deixa de ser tão propício assim para operações de grande porte, e aí você teria que esperar até o verão para poder voltar a fazer alguma operação de grande porte, né? Então, se vai haver algo nesse sentido, vai ser agora. Lembrando que ainda há 150 mil soldados russos que foram mobilizados, que não foram ainda utilizados, né? Ainda não se pode dizer como eles serão utilizados. Então, você tem basicamente isso, né? Qual que é a minha impressão geral em relação às coisas, além do que eu já comentei aqui? Eu já tenho comentado isso há bastante tempo. Eu acho que esse conflito, a não ser que haja algum tipo de milagre, ele tende a se arrastar até o ano que vem. No mínimo, né? Isso aí é o mínimo. Não existe o menor indício de que vai haver paz esse ano. Para os russos não seria jogo, né? Para os russos, nesse momento, não seria jogo.
Recentemente teve uma entrevista do Sergei Glaziev, que é uma figura relevante, né, do Estado russo, e que ele, inclusive, comenta, ele faz uma certa autocrítica da perspectiva do Estado russo, também confirmando pontos, inclusive, que eu já comentei em outras ocasiões, no seguinte sentido, de que a Rússia entrou na Ucrânia com base em determinadas informações, né, que era de que eles tinham aliados dentro da Ucrânia, de que eles tinham aliados nas Forças Armadas ucranianas, né, e de que, por isso, haveria um golpe em Kiev, né, e que, portanto, a operação duraria pouco, porque não teria necessidade aí de tanto engajamento. A prova disso é a seguinte, quando rola a investida na direção de Kiev, você tem ali aquela usina que fica mais próxima de Kiev, que fica ali ao norte de Kiev. Agora eu acho que eu agora nem tenho certeza exatamente se ali não é exatamente, não é a de Zaporísia, é a de, não sei se é de Chernobyl exatamente, mas deixa eu dar uma olhada aqui para confirmar exatamente qual que era a usina nuclear. Era de Chernobyl, exatamente de Chernobyl, que é a mais próxima de Kiev. Quando os russos passaram por ali, o que aconteceu? Eles não atacaram a usina. Eles comunicaram à guarnição, né? A guarnição não entregou as armas, não se rendeu, mas Chernobyl foi ocupada conjuntamente pelo exército ucraniano e pelo exército russo. Naquele período que durou a investida do norte, Chernobyl estava sendo guarnecida, ocupada, patrulhada por uma unidade ucraniana em conjunto com uma unidade russa. Então, havia um certo nível de diálogo ali, de entendimento por baixo dos panos, que parecia que ia levar a alguma coisa. Algo aconteceu secretamente, né, no Deep State ucraniano, no Estado ucraniano, no Serviço Secreto ucraniano, né, que levou isso por água abaixo, né, que acabou com essa possibilidade, e aí as coisas se intensificaram. Só que a Rússia, até aquele momento, não contava com isso. Por isso ela entrou apenas com 150 mil homens, e por isso ela não tinha exatamente o proceder seguinte. Né? E aí ela basicamente deu continuidade à operação militar especial, né, tentou uma negociação que quase deu certo na Turquia com a Ucrânia. Naquela reunião entre os representantes da Rússia e o Zelensky na Turquia, o Zelensky ia se render. Ele ia oferecer a rendição para a Rússia, ele ia aceitar todas as demandas russas. Por quê? Porque ele foi orientado para isso, ele foi orientado nessa direção pela Alemanha. A Alemanha pediu à Ucrânia que aceitasse imediatamente a rendição. Porque a Alemanha tinha consciência das consequências da calamidade que seria um conflito duradouro. Eu acho que também a Itália estava interessada, também orientou nesse sentido. O que acontece? O Boris Johnson viaja imediatamente do Reino Unido para a Ucrânia, e aí eu não sei o que ele falou para o Zelensky, o que ele falou lá, se foi ameaça, se foi chantagem, se foi promessas disso, daquilo. Ele convenceu o Zelensky a assumir uma linha dura de negar qualquer tipo de negociação, a não ser com demandas absurdas. Né? Então, isso foi o contexto do que aconteceu. E a Rússia não estava pronta para esse desenrolar dos fatos. Né? Eles calcularam a situação de uma maneira racional. E a razão, primeiro, apontava para uma derrubada do Zelensky, porque é um cara que sempre foi fantoche, né? E depois apontava para uma negociação rápida, porque a Europa queria uma negociação rápida, e, bem, a Rússia tinha upper hand ali. Né? Depois disso, segundo o próprio Glaziev, inclusive, a Rússia levou um tempo para poder se estruturar e se voltar a compreender, voltar a se direcionar bem na condução da operação militar especial. Né? Aí levou mais tempo do que muitos analistas russos queriam, e aí houve a mobilização, e aí houve ali a reestruturação das coisas, houve uma melhoria na logística, na comunicação, na inteligência, etc. Isso está acontecendo porque a curva ela é íngreme, né? A curva de aprendizado durante um conflito ela é íngreme. E a Ucrânia ela já passou pela curva em 2014. Em 2014, que eu fazia já o acompanhamento com a página de Facebook, Frente Brasileira de Solidariedade com a Ucrânia, tinha vídeo dos caras lá do Donbass pegando com rifle de sniper soldados ucranianos enfileirados e nem correr os caras corriam. Pá, matava um, pá, matava outro, pá, matava os caras andando, olhando de um lado para o outro, sem saber o que fazer, porque basicamente pegaram os caras com os scripts e jogaram no moedor de carne. E ali os caras do Donbass que estavam ali, que começaram a rebelião, era tudo policial, segurança, veterano do exército soviético, né? Gente que já tinha combatido no exterior, né? Veteranos, por exemplo, das guerras jugoslavas, né? Teve unidades russas que participaram das guerras jugoslavas, e por aí vai, jogaram os conscritos nessa direção. E aí depois, com a cobertura dos acordos de Minsk, que aí a Ucrânia começou a se aperfeiçoar e se profissionalizar num nível que hoje ela é basicamente um dos exércitos mais poderosos do mundo, né? Agora, eu acho que isso não tem como durar, não existe a possibilidade de durar. As forças armadas ucranianas elas vão colapsar, isso aí, o ritmo continuando esse, é inevitável, né? O que segura a situação interna ucraniana é o fato de que eles estão ocultando os números de mortos. Né? Agora, para a Rússia, naquele momento, também tem um problema de estender demais o conflito sem avançar. Né? Então, a Rússia também precisa avançar. Porque a situação interna russa, não é que a Rússia pode perder esse conflito militarmente. Militarmente, não tem como. A grande questão interna russa é política.
né, é de que o Putin tem que apresentar resultados. Por isso que o Putin também não pode aceitar nenhuma paz agora. Então essa operação tem que durar pelo menos até o ano que vem, até as forças armadas ucranianas colapsarem, e aí a Rússia poder fazer avanços rápidos, até o momento de talvez parar, talvez ao encontrar no meio do caminho o exército polonês, e aí sim sentar e negociar e fazer um acordo de paz. Né? Isso seria considerado uma vitória. Para os russos, não há vitória sem não apenas libertar todo o território dos referendos, mas provavelmente também Odessa e Kharkov, que são territórios historicamente russos, da Catarina Grande, de Pedro Grande, com autores russos, monumentos russos, estátuas russos, nomes das ruas são russos, população em boa medida é russa, etc, etc. Né? Então, assim, agora, qual que é o segredo dentro da Rússia? O segredo dentro da Rússia é que o pessoal tem que sair da letargia. O pessoal tem, tal como houve uma mobilização parcial dos conscritos, tem que haver uma mobilização social, cultural, econômica, etc. Né, para o pessoal entender que está em uma guerra e que por isso o pessoal tem que cerrar fileiras, né, tem que levar essa guerra para o âmbito cultural, para o âmbito econômico e por aí vai. O que eu acho que está começando a acontecer? Teve um decreto do Putin que ele elenca os ideais da Rússia, etc. Você está construindo ali uma ideologia. Né? Eu acho que isso tem que passar para a economia também. Tem que haver uma maior intervenção do Estado no setor industrial para garantir que o fluxo de munição, de tanques, de peças de artilharia continue firme. Né, para que não haja nenhum tipo de desvio, de sabotagem, etc., do setor privado na economia, porque se vai haver uma intensificação agora com o Gerasimov, isso quer dizer que o nível de produção tem que aumentar também, né, para não se dar a situação de ter unidades sem munição, etc. Né? Para finalizar, só em relação aí à Ucrânia, acharam os documentos secretos pertencentes ao Biden, né, ou melhor, vinculados ao Biden. Isso é um escândalo que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento. Inclusive, tem documentos top secret que não deveriam estar onde estavam. Né? Se houve desvio, ele levou para casa documentos que não era para levar. Tem coisas ali que vão todo o período de 2013 em diante. Então, tem coisa ali sobre Primavera Árabe, sobre os esquemas do filho do Biden na Ucrânia, etc. Né? Isso vai começar a ser revelado agora e vamos ver o que vai acontecer. Isso vai aumentar certamente muito a pressão política contra o Biden. Para finalizar, eu vou apontar para uma situação que está acontecendo na África em um sentido positivo, né? Elogiar o que está acontecendo na África, as movimentações que estão acontecendo na África, porque vários países africanos estão tomando decisões soberanistas. O Zimbábue, no início do mês, no final do ano passado, decidiu cessar as exportações de lítio. O lítio, basicamente, alimenta a indústria de alta tecnologia do Ocidente. O golpe que aconteceu na Bolívia foi basicamente por causa do lítio da Bolívia, né? Que a Bolívia também estava querendo focar no mercado interno. O Zimbábue decidiu acabar com as exportações de lítio. Eles vão tentar desenvolver uma indústria para utilizar o lítio para alimentar essa indústria. Gana, por sua vez, decidiu parar de comprar derivados de petróleo com dólares. Né? Eles vão passar a comprar com ouro. Ou seja, a Gana está promovendo a desdolarização da sua economia. Enquanto isso, em Burkina Faso, acabou de entrar, acho que em 15 dias, um mês, o Grupo Wagner em Burkina Faso, para atuar lá dentro, para combater as organizações wahhabis e salafistas financiadas pelo Ocidente. Né? Então, o Grupo Wagner está se espalhando pela África. Inclusive, eu considero que o Grupo Wagner ele é uma espécie de guarda-varegue da Rússia. Né? E o Grupo Wagner tem pretensões muito amplas. Né? O Prigozhin ele se vê, inclusive, como uma espécie de kingmaker. Em que sentido? Ele recentemente deu uma entrevista para um jornal norueguês em que ele fala sobre os noruegueses que estão lá lutando no Grupo Wagner, que são os 70 noruegueses, e ele fala que ele vai devolver esse pessoal para a Noruega para eles tomarem o poder na Noruega e libertarem a Noruega, porque a Noruega pertence aos vikings e não há, e aí ele fala, a letra começa com V, né? Ele diz que hoje em dia a Noruega é um país de V e que ele vai mandar o pessoal norueguês que está no Grupo Wagner de volta para casa para tomarem o poder lá, né? Ele falou isso para o maior jornal norueguês. E agora tem os africanos também no Grupo Wagner, né, lá na Ucrânia, e ele falou lá, mostraram, né, agora recentemente um cara de Costa do Marfim, que é outro país que está começando a fortalecer vínculos com a Rússia. Ele falou, o Prigozhin falou que aquele africano ali vai ser o futuro presidente de Costa do Marfim. Ele só não sabe disso, mas eles lá vão devolver o cara para Costa do Marfim e vão botar ele na presidência do Costa do Marfim. Então, assim, o Grupo Wagner está nesse nível aí. Eles estão querendo fazer presidente, né? Eu tô até pensando em fechar aí um acordo com o Grupo Wagner, né? Vamos o campo nacionalista aí fechar um acordo com o Grupo Wagner para ver o que a gente faz aqui no Brasil. Tô brincando, Alexandre de Moraes. Isso aqui é pura brincadeira. E é isso, em relação à África, é isso. Eu concluo dizendo que a África está num nível de consciência civilizacional, consciência histórica, consciência contra-hegemônica muito à frente do que nós estamos hoje aqui na América Ibérica. Né? Na América Ibérica, por exemplo, a gente tem uma situação de caos no México, caos no Peru, caos na Bolívia, caos no Brasil. E o Maduro recentemente deu uma boa ideia, que é construir uma coalizão de países ibero-americanos junto com a Rússia e com a China, só que ele não conta com o seguinte: existe um Lully no meio do caminho. Porque o Lully, na minha opinião, para chegar à presidência, ele certamente prometeu coisas. E entre essas coisas que ele prometeu, não está sair do BRICS, não está romper relações com ninguém nem nada, mas é basicamente sentar em cima de todos os projetos e propostas. Né? Cozinhar, sentar em cima e empurrar para a barriga. Né? E, claro, entregar a Amazônia. Eu me despeço do pessoal, boa noite para todo mundo, boa noite, Rubão, boa noite, Carlos, e deixo aí para o Carlos finalizar também.